Bom, meus queridos, a primeira turma do STF decidiu, para variar, surpresa para um total de 0 pessoas, isto é, por unanimidade, condenar 5 réus do chamado Núcleo 2 da Loucademia do Golpe por supostamente monitorar autoridades e impedir a votação de eleitores. Bom, meus queridos, a primeira turma do STF decidiu, para variar, surpresa para um total de 0 pessoas, isto é, por unanimidade, condenar 5 réus do chamado Núcleo 2 da Loucademia do Golpe por supostamente monitorar autoridades e impedir a votação de eleitores. O delegado da Polícia Federal, Fernando Oliveira, que também era acusado pela PGR de participar do grupo, foi absolvido. Os condenados, com penas entre 21 e 26 anos, são Silvanei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Câmara, coronel da Reserva e ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, general Mário Fernandes, general da Reserva e ex-secretário-geral da Presidência, além deles, Marília Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, foi condenada a 8 anos e 6 meses de prisão. Na análise do caso de Felipe Martins, Moraes reconheceu que existe dúvida sobre a ida do ex-assessor de Bolsonaro aos Estados Unidos, mas, ainda assim, manteve a condenação com pena de prisão. Vamos ouvir Moraes. Da mesma forma, rejeito a alegação de nulidade em razão, segundo a defesa de Felipe Garcia Martins Pereira, da decretação de prisão ilegal do réu. Num primeiro ponto importante destacar é que a prisão realizada não tem nenhuma relação com o mérito da ação. A prisão foi realizada por representação da Polícia Federal e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido de uma possível tentativa de fuga do réu Felipe Garcia Martins. E há documentos de um lado e do outro dizendo que houve a tentativa de fuga, não houve a tentativa de fuga. Há documentos iniciais das autoridades americanas dizendo que efetivamente havia entrado nos Estados Unidos. Depois há documentos de que eventualmente teria ocorrido uma falsificação nos Estados Unidos dessa entrada, ou seja, há toda ainda uma celeuma sobre essa entrada ou não, o que fez com que eu tivesse determinado a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares. E a questão da veracidade ou não dessas informações prestadas, que ensejaram naquele primeiro momento a prisão de Felipe Garcia Martins Pereira, que, como disse, posteriormente foi convertida em medidas cautelares, essa questão está sendo investigada de maneira apartada, decisão que tomei no dia 16 de outubro de 2025, encaminhando à Polícia Federal para análise, numa PET específica, da eventual veracidade ou não disso e, eventualmente, de responsabilidade daqueles que forneceram essas informações. Você veja, né? A jurisprudência do Mussolini da Moca é ele mesmo. É conforme decidi, conforme analisei, conforme relatei, conforme já decidi, conforme já determinei, conforme averiguei, conforme mandei averiguar. Ou seja, tudo gira em torno dele. Note que o Mussolini da Moca, quanto tempo teve esse VT aí alemão? 2 minutos. Isso é um corte, tá editado. Pedaço só. Tá? Porque isso teve um tempão. Tá? É uma edição de um trecho. E é um trecho editado para ficar mais rápido. Então, nesses 2 minutos, você aí de casa, e depois você pode voltar para ver que eu estou falando sério aqui. Em 2 minutos, ele não falou de uma lei, não falou da Constituição, não falou de jurisprudência nenhuma, porque citar próprios casos não é jurisprudência. De hipótese legal? Não falou de doutrina. Então ele não falou de direito. Não falou de lei, doutrina, jurisprudência. Não falou de direito. Aí como é que pode conviver? Você que foi delegado, Scaff. Mas na dúvida, o que ele disse foi o seguinte, na dúvida eu mantive preso. Exato. E o direito penal diz, na dúvida, decide-se em prol ao réu. É essa a máxima, indúbio pro réu. Mas ele aplica o indúbio pau no réu. A não ser que seja o Vorcaro.
Porque o Vorcaro fica 4 dias, já converte a preventiva em cautelares, porque o Felipe Martins foram 6 meses de calvário. Não? Como é que pode o processo criminal conviver com dúvidas? Não, e 6 meses de calvário, e se você assiste a defesa do advogado do Felipe Martins, ele ainda diz o seguinte: eu tive que provar a inocência, não foi você a acusação que provou a acusação. Quer dizer, uma inversão completa do processo penal. Quer dizer, a defesa teve que provar que o fato alegado no ministro pela acusação era completamente inexistente, e ainda assim, sem necessidade de fazer isso, porque a defesa não precisa provar nada, quem tem que provar é a acusação, ainda assim ele foi condenado. Quer dizer, é uma coisa temerária que a gente está vendo, porque se o Ministério Público, que tem todo o aparato estatal, está em cima do indivíduo, e esse indivíduo não pode espernear, e quando esperneia, até fazendo aquilo que ele não precisa fazer, ainda é condenado, quer dizer, na dúvida, como ele mesmo disse, né? Existe uma dúvida. Então, se existiu uma dúvida há muitos meses atrás, esse investigado, esse corréu tinha que estar em liberdade. Porque você não pode prender alguém na dúvida. A medida de prisão ela é altamente necessária e ela é excessiva. Ela é excepcional. Só se prende por excepcionalidade. E é isso que a prisão preventiva diz. Você prende quando a pessoa está fugindo, você prende quando a pessoa pode fugir depois, você prende quando a pessoa está tumultuando o processo. E em muitos desses casos nada disso aconteceu. As pessoas estavam lá esperando intimação e comparecendo normalmente. Então fica difícil isso, né? Fica muito difícil advogar nesses casos, né? Na verdade é um suplício, é uma tortura advogar num processo onde não se respeita garantias constitucionais e princípios básicos. Se fosse um processo convencional, nesse momento processual de chegar em recurso no Supremo, você contrataria alguém especialista em tribunais superiores, né? O que torna mais tortuoso ainda advogar no STF, porque você tem que deitar-se com o ministro. Não, mas quando eles estão no íntimo, lá eles falam agora, conforme o estatuto da OAB, e, enfim, eu não posso falar dos casos, e ele também, conforme o regulamento da magistratura, agora a gente não fala dos casos, né? Eles fazem essa separação. Quem é Humberto do Lago? Quem é Humberto do Lago Norte? Não sei, continue. Não sei. Então, mas era falando aqui no chat, eu não sei a condenação, a condenação do núcleo era certa, e vamos lembrar que teve um delegado que foi absolvido, porque era uma espécie de subchefe ali da Secretaria de Segurança do DF, eles até fizeram ali o Flávio Dino, a Carmen Lúcia, o Alexandre, uma espécie de uma tabelinha ali, que não quero ensinar que foi previamente combinado, mas foi aquela, eles um interrompeu o outro para absolver esse em específico, até para dar essa roupagem de que foi um processo. Eles fazem jogral, basicamente, legítimo, nas sessões, né? Foi esse, mas esse aqui ele tinha poder de mando, não tinha, não estava nomeado. Parecia até, dava a entender até uma prévia combinação. E vamos lembrar que o Alexandre de Moraes falou, salvo o melhor juízo, foi no discurso do lado do SBT, que o Brasil tem o judiciário mais forte do mundo, né? Que já estão até falando que é um discurso de candidato para 2030 do Alexandre, que o Talhaferro chegou até a falar que era o sonho dele, ser presidente. Então acho que era bom até antecipar de 2030 para agora ele já sair no lugar do Lula, porque já quem manda de fato é ele. O cara derruba a Magnitsky, né? Amanhã tem audiência do Talhaferro na Itália, e pode ser que, inclusive, a Meloni, sei lá, o Departamento de Relações Exteriores da Itália faça igual o Donald Trump, negocia economicamente e dê de presente o Talhaferro para Alexandre de Moraes, o Talhaferro que nem tem decisão transitada em julgado contra ele. Estão pedindo a extradição meio que para ele responder o processo aqui no Brasil. Então há um excesso de poder do judiciário, vai condenar toda essa turma do golpe. O Felipe Martins teve uma conduta histórica, né? É a conduta que se espera, né? De um homem mesmo, né? No sentido da palavra, de uma conduta honrada, ao contrário de vários militares, especialmente o Mauro Cid, né? Que foi um grande desagravo para a história do Exército, a conduta dele, a delação, enfim, e o Felipe Martins preferiu pagar a pena a ele do que delatar outras pessoas que não tinham feito nada, do que cometer essa injustiça. Ele vai ser o Patrick do Olha a Faca, do Zorra Total? Lembro. É a cara do Mauro Cid. Acha o Patrick do Olha a Faca aí, olha. Patrick do Olha a Faca. Era do Zorra, né? Olha a Faca! Do Zorra Total. Fazia Olha a Faca! Ele tinha uma franjinha assim, igual do Mauro Cid. E a delação do Patrick do Olha a Faca é toda ela que dá a roupagem inteira pro tal do golpe, e o Felipe Martins comporia um dos golpes, um dos núcleos do golpe, do tal da minuta. A minuta que ninguém viu. Ninguém viu. A minuta que é igual Conceição do Calbi Peixoto, se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. E é o golpe mais mal orquestrado da história do mundo, esses núcleos, né? Eles batem cabeça, né? Não decidem nada, e esperaram a posse do novo presidente para dar o tal golpe no fim de semana sem ninguém lá. E depois de ficar meses orando ali em frente aos quartéis, enfim, é um golpe muito mal orquestrado, se houve, né? E a questão do processo permeado de ilegalidades. Não, na verdade, não é. Isso tudo passa pela tentativa. Tentativa. Essas penas todas, é a tentativa. Essas penas de um artigo que fala tentar, são maiores do que penas de crimes hediondos consumados. E é isso que o Congresso não está acordando até agora.
Como é que pode um artigo desse permanecer na abstração do juiz? Quer dizer, você joga uma bolita depois de uma boate no vidro do Congresso Nacional, o juiz pode dizer que você está tentando abolir o Estado Democrático de Direito. É sensacional, é sensacional. No domingo, sensacional é isso aqui, ó. No domingo, manifestantes. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.